Hoje nós vamos falar sobre a autoestima. A gente escuta muito isso, né, popularmente falando, e é um tema que todos nós, de alguma forma, trabalhamos e olhamos a nossa vida e percebemos o quanto nós não nos respeitamos e o quanto nós não nos validamos, né? E temos, geralmente, uma autoestima mais baixa do que normalmente poderíamos ter. Então, vamos ver por que isso acontece. Primeiro, isso acontece porque nós vivemos num mundo dual. Tudo é dual aqui na Terra, né? Então, existe a dualidade, a vida, a morte, o prazer, a dor, a tristeza, a alegria, tudo é dual. Nós vivemos em um mundo dual. Então, a dualidade que nós temos com relação a essa questão é como gostar da gente sem estar numa autocomplacência, não é? Como gostar sem estar numa autojustificativa. Como gostar da gente se a gente tem traços destrutivos, não é? Então, essa é uma dualidade que aparece quando nós pensamos nisso. Né? Parece ser dois opostos que se excluem reciprocamente. O que quer dizer isso? Se eu sou, às vezes, maldosa com alguém, como eu posso me respeitar? Se nós falamos mal de alguém, como eu posso gostar de mim mesmo? Então, esta dualidade está presente o tempo inteiro. Se eu me vingo de alguém, como que eu posso me respeitar e gostar de mim? Não é? Então, fica uma dualidade o tempo todo, porque nós acreditamos que precisaríamos ser perfeitos para que a gente pudesse gostar da gente. Não é para nunca errar, nunca falar mal de ninguém, nunca ter raiva, nunca ter tristeza, nunca ter qualquer traço destrutivo, qualquer negatividade com relação a nós mesmos, daí a gente poderia ter uma autoestima no lugar. Então, como a gente sabe que a gente não é perfeito todo o tempo, o dia inteiro, durante 24 horas por dia, durante 60 e tantos anos da vida, então a gente acaba se desrespeitando e não gostando da gente. Então, essa é a essência, a raiz de uma autoestima baixa. Porque nós confundimos que precisamos ser perfeitos agora, hoje, no dia de hoje, nunca errar, nunca fazer nada, nunca ter nada destrutivo para que a gente possa ter autoestima suficiente. E isso é impossível. Então, nessa aparente dualidade, nós não admitimos as infinitas possibilidades de realização da vida. Não é? Porque quando a gente olha para essa dualidade, a gente fala, então, eu não tenho condições, a gente não percebe toda a possibilidade que a gente tem de desenvolvimento. E a gente fica restrito, então eu não vou fazer, então eu não sou capaz, então eu não posso, então eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta disso. A frase que eu mais ouço no consultório é eu não dou conta. Né? Que é, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, né? Então é uma coisa porque a gente não consegue ver todas as possibilidades, né, que a gente tem na vida, porque a gente fica neste lugar de não merecimento por causa dos nossos traços imperfeitos. Então, nessa aparente dualidade, o que acontece? Nós nos contentamos com muito menos do que poderíamos ter. Então, entra numa falsa modéstia, numa limitação desnecessária e uma sensação de não merecimento. Então, nesta dualidade, nós vamos ver sempre isso. Nós vamos perceber, a gente fala assim, mas eu não sou capaz, né? Não consigo, não sou capaz, não vou dar conta de novo, né? Ou, não vai ser possível. Alguém convida você para uma coisa, você vai para a sua autoestima.
Fala para você falar em público, você fala, mas eu não vou conseguir. Fala para você representá-lo numa reunião, mas não vai dar. Então, é uma falsa modéstia, é um não merecimento, é um lugar onde nós não achamos que nós podemos fazer. Então, por causa dessa dualidade, nós ficamos no menos. E não olhamos para a possibilidade, deixa eu tentar. Se a pessoa me convidou para fazer isto, é porque eu tenho, possivelmente, uma possibilidade. Ou eu vou tentar. E quando a gente faz a primeira vez, a gente vai vendo que aí a segunda é mais fácil e a outra é mais fácil. E quando você vê, você está com a autoestima no lugar. Porque você, é claro que um trabalho, uma atividade, uma questão que você é convidado pela primeira vez, você vai ter mais ansiedade, mais dificuldade. É claro, tudo é assim na vida. Mas a partir do momento que você vai, corre o risco, enfrenta e aceita aquele desafio, a possibilidade de conseguir, na segunda e nas outras vezes, melhorar é muito maior. Isso em todos os níveis. Tanto no trabalho, como na relação amorosa, como numa relação com uma pessoa. Quando a gente faz um trabalho interno, um autoconhecimento, a gente vai percebendo que quanto mais você corre riscos, quanto mais você se experimenta, mais você vai vendo que o tempo entre um traço desagradável e uma situação de transformação vai diminuindo. O que levava 1 ano para você ficava na mágoa, às vezes, 1 ano. Depois você vai ficando 6 meses. Depois vai ficando 1 mês. De repente você fica 1 semana. E quanto mais você se trabalha, mais você vai vendo que esse tempo vai diminuindo. Até que chega um momento quando você já sabe de antemão que ao encontrar uma pessoa que você tem dificuldade, ou que você tem aquela pedrinha no sapato, você vai ficar tensa, como eu estava dizendo hoje. E que naquela relação você vai ter que ter um pouco mais de cuidado com você. Porque você vai ficar tenso. Porque o que é a tensão naquela relação? Porque se você falar, vai dar zebra. Se você não falar, também vai dar zebra. Se você fizer um gesto, é porque foi contra você. Se você não fizer nada, mas também só fica quieto. Não é assim? Então, nessas relações, porque a gente não percebe que existem relações onde, estou falando de relações com outras pessoas, e até com a gente também. Existem relações onde a tensão é mais presente, onde você pisa em ovos. E nessas relações, você precisa ter um cuidado amoroso e compassivo com você mesmo. Porque nessas relações, você vai estar numa situação de ansiedade e de desequilíbrio. Então, nessa relação, se você já sabe disso, você fica na sua autoestima. Eu não sou uma pessoa má, eu só estou tenso. Eu só estou tensa. Não é que eu seja má. Não é porque essa pessoa também é má. Possivelmente, existam alguns traços nessa pessoa que são muito semelhantes aos meus. Só que eu ainda não percebo. Porque a gente vê no outro, mas não vê na gente. Então, muitas vezes, essa pessoa traz alguma coisa, ou é revestida de alguma coisa, que a gente precisa se olhar e se trabalhar, internamente falando. Então, olhar para essa sensação. Então, nesta aparente dualidade, ela indica desamor e menosprezo por nós mesmos. Né? Quando a gente entra nesse lugar que a gente acredita que não pode errar, que acredita que não merece. Faz perceber a diferença entre rejeitar uma característica e rejeitar a pessoa que nós somos como um todo. Quando a gente está numa autoestima no lugar, quando a gente sabe dessa dualidade, a gente sabe, neste momento eu fui má, neste momento eu fui cruel, neste momento eu fui vingativa, neste momento eu fui indelicado, certo? Mas eu não sou indelicado o tempo todo, todos os momentos da minha vida. Eu não sou má o tempo todo, né? Da mesma forma que a gente não é bom o tempo todo,
a gente também não é má o tempo todo. Então, a gente confunde a autoestima com uma característica nossa naquele momento. Não é? Se eu falei uma palavra inadequada com uma pessoa, naquele momento, possivelmente, tem outros contextos aí envolvidos, as minhas imagens, o que essa pessoa evoca em mim, o que ela me provocou, ou qualquer outra coisa, porque é meu chefe ou porque é meu subalterno, qualquer coisa que possa trazer que essa característica minha apareceu. Mas eu não sou todo o tempo essa pessoa maldosa, ou indelicada, ou enfim, essa característica que apareceu naquele momento. Fica clara essa diferença? E quando a gente está na autoestima baixa, a gente desqualifica a gente como um todo. Eu sou uma porcaria mesmo, não sirvo para nada, nem para ser delicada com quem eu gosto. Não é assim que a gente faz? Não é? Então a gente já põe, é que nem eu digo nos grupos, a gente joga o bebê com a água do banho. Né? A gente põe tudo, já vai tudo, não segura o bebê, vai a água do banho, vai tudo pro ralo. E a gente não olha que é só uma característica nossa naquele momento. E a gente olhar para isso e ter compaixão da gente naquele momento, porque a gente não conseguiu ser melhor, ou ser tão boa. E o que a gente faz? Como isso aparece? A gente justifica, a gente nega, né? A gente falseia, a gente racionaliza e, às vezes, até embeleza uma característica indesejável e destrutiva. Quando a gente se percebe nessa imperfeição, a gente faz tudo isso, né? Ah, mas também ele fez isso comigo, né? E aí a gente vai para a justificativa. A gente não sustenta, não, eu fui indelicada mesmo nessa hora. Isso não quer dizer que eu sou indelicada o tempo todo. Só eu fui indelicada e sinto muito para a pessoa. Não é? Que é a palavra mágica. Sinto muito, fui mesmo. Então a gente fica justificando. Ah, mas também ele falou aquilo, mas também a semana passada aconteceu isso, mas ele me tirou do sério e etc. Né? Ou a gente nega, não é nada comigo. Ele deve ter brigado com a mulher. Não é assim que a gente fala? A gente nega, a gente não tem nada a ver com essa questão. Brigou com a mulher, ou qualquer outra coisa que aconteceu. Então, ou a gente falseia, a gente dá uma desculpa, dá um jeito, sai de fininho, você falseia, faz uma coisa falsa. Racionaliza, né? Fica na racionalização, fica assim. Também meu pai foi assim comigo, a minha mãe fez aquilo também. Então, olha, mas até que não fui tão mal mesmo, né? Eu fui indelicado, mas também eu apanhei, né, quando eu era criança, porque eu fui indelicado, e aí vai, né, a racionalização. Tem milhões de racionalizações. E a gente não acolhe a imperfeição que realmente teve naquele momento. Porque a gente acredita que, ao admitir isto, a nossa autoestima vai para o brejo. Ao admitir isso, nós estamos dizendo, eu sou uma pessoa muito ruim. E aí a gente se desrespeita. E a gente não admite aquela falha daquele momento. E aí, quando diz que a gente valoriza uma característica negativa, indesejável, é assim, por exemplo, a gente foi teimosa, do meu jeito tem que ser deste jeito, e aí a gente fala assim, eu não sou teimosa coisa nenhuma. Isto é, eu sou corajosa, eu corro risco. Eu sou uma pessoa que, tem gente que diz assim, eu sou autêntica, né? Eu sou verdadeira, né? Não, eu fui obstinada e quis do meu jeito. Então, muitas vezes, uma característica indesejável, a gente valoriza como sendo uma grande coisa. Rodei a baiana mesmo, né? A gente vê isso, né? Eu fui lá e falei tudo que eu tinha que falar mesmo. Como se fosse uma grande coisa. Você foi indelicado, grosseiro, raivoso, odioso. Naquele momento, a gente não vê, vamos dizer se está com a razão ou não está com a razão. A sua atitude, naquele momento, naquela situação, foi assim. Tive uma vez uma cliente que falou assim, o segurança do banco pediu para ela, para aquelas coisas, põe celular, que
a mola mesmo, ela começou a tirar a roupa. Ela ficou com tanta raiva, que ela começou a tirar. E aí o guarda, claro, que falou, para, né? Porque ela, quer dizer, é uma coisa que se a gente olhar, ela ficou com muita raiva. É natural ficar com muita raiva quando você tem um tempo e tem que parar lá e começar a pôr as coisas ali. É natural ficar com raiva. Quem não fica? Não é? Eu não sei, quando a gente está muito zen, mas quando a gente não está com arma na bolsa e tem que fazer isso, dá raiva mesmo. Mas era só ou fazer isso, ou ir embora, ou tirar as coisas necessárias e falar, não, eu fui inadequada. Ela foi inadequada. Isso é um fato. Não é? Não se tira a roupa na porta do banco. Ou pelo menos não se tira tudo. Pode começar a fazer um pouco, uma cena. Não vamos pegar essa história e fazer isso. Hein? Então, aquilo, ela foi inadequada. Quer dizer, simplesmente é reconhecer. Ela não é inadequada todo o tempo. Não é? E ela valorizou isso como sendo uma 10ª maravilha, que ela estava no direito dela. Eu não sou ladra, o ladrão está solto. Né? E ela ficava ali como falando que era uma coisa muito boa que ela tinha feito. Quer dizer, então, a pessoa, porque a autoestima, nesse momento, é como se não existisse. Não é? Então, a pessoa mistura a imperfeição, o que ela sente com a autoestima e com a pessoa que ela é. Faz uma salada só. Não é? Então, a autoestima tem que ver com o julgamento. A nota que cada um atribui a si mesmo, não é? Eu vejo muito isso, pessoas que têm grandes talentos se dão notas muito baixas. E às vezes pessoas que não têm, ou têm uma visão distorcida de si mesmo, se acha, né? Se acha. E aí, por exemplo, não consegue um emprego e fica assim, mas imagine, como? Como que eu não consegui um emprego? Como? Mas a pessoa não olha que aqui faltou algum elemento, porque outra pessoa foi mais qualificada naquele lugar. Ou a outra pessoa foi mais delicada, ou a outra pessoa trouxe outros atributos que ela não tinha. Enfim, então a nota que nós damos a nós mesmos tem a ver com a nossa autoestima. Mas a nota seria a nota que nós temos hoje. É a gente se conhecer profundamente para saber exatamente onde nós estamos, no nosso valor real, nas nossas qualidades, o que nós temos como aptidões, como qualidades positivas e também aonde que nós estamos na imperfeição. Isso não quer dizer que nós sejamos pessoas ruins, muito pelo contrário. É ter uma visão da realidade que nós somos hoje. Isto não quer dizer que nós vamos ficar parados aqui, neste lugar de hoje. A intenção nossa é que daqui meia hora a gente esteja um pouquinho melhor, amanhã um pouco melhor, daqui um mês, um ano, 20 anos e quantos anos, a gente possa estar melhor. Ter manifestado mais qualidades e estarmos na nossa destrutividade um pouco mais transformados. Mas o que nós somos hoje é o que nós somos hoje. Não dá para falar eu sou melhor do que eu sou e nem eu sou pior do que eu sou. Eu sou o que eu sou. E todos nós aqui, se a gente se conhecesse todo o material do nosso inconsciente, e se nós conhecêssemos todo o material, tem uma palestra que chama A Linguagem do Inconsciente, talvez eu dê o ano que vem, porque eu acho ela muito boa. Então, assim, se nós tivéssemos acesso a todo o nosso inconsciente e a todo o nosso consciente, nas nossas emoções, nas nossas sensações, nas nossas crenças, em tudo, nós estaríamos perfeitos. Mas a gente não tem acesso a isso ainda. Ou muitas vezes até tem em algumas situações, em outras não temos. Então é o que a gente é aqui agora, no dia de hoje. Com a consciência que nós temos sobre nós mesmos hoje. E a validar isso que nós somos hoje. Certo? Não nos menosprezar
e também não nos glorificarmos com aquilo que nós não somos. Então, os itens que entram, muitas vezes, da nossa avaliação, da nossa autoestima, são típicos de cada fase da vida. Então, por exemplo, aparência física, né? Para um jovem, muitas vezes, a aparência física é fundamental. Se uma pessoa como eu quisesse dizer, eu quero estar como uma moça de 18 anos, de 20 anos, eu estaria na minha autoestima 0. Né? Porque eu estaria comparando uma coisa incomparável. Não é verdade? Porque uma moça de 18, 20 anos tem uma aparência física, ou, enfim, tem uma vibração física diferente. Não é nem melhor nem pior, simplesmente é diferente. Isso não quer dizer que eu seja uma porcaria, porque a minha aparência física não é igual a de uma menina de 18 anos. Não é verdade? Então, cada fase da vida, cada época da nossa vida, essas qualidades ou esses atributos que nós temos são valorizados ou aparecem mais de acordo com aquilo que nós vivemos em cada etapa da nossa vida. Então, o sucesso, não é? E também aí entraria 1000 possibilidades de palavras sobre o sucesso, né? Porque a gente poderia dizer, o que é o sucesso? É sucesso profissional? É o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida? O que é o sucesso? Não é? O sucesso é ter uma família, ou o sucesso é não ter uma família, o sucesso é ganhar dinheiro, ou o sucesso não é ganhar dinheiro, o sucesso é ter status ou não é ter status, também é muito relativo. Uma pessoa pode se sentir com muito sucesso, tendo uns atributos que ela tem, e outra pode ter os mesmos atributos e não se sentir uma pessoa de sucesso. Percebe? Então, é muito relativo. Então, cada um, por isso que nós precisamos nos conhecer, para saber o que eu acredito que eu sou e o que para mim significa ter sucesso. O que significa ter uma aparência física desejável ou alguma coisa que corresponda. Popularidade, competência, disciplina, dedicação, senso de humor, generosidade, inteligência, persistência, tolerância, doçura, sabedoria. Todos esses são itens, e outros, né? A gente citou só alguns. São itens que podem aparecer na nossa autoestima. Às vezes, uma pessoa que tem doçura, ela sabe que ela é doce. Então, ela está na autoestima no lugar. Mesmo que ela não tenha sucesso, segundo o que a cultura diz que isso é sucesso. Não é? Uma pessoa que é generosa, que ela sabe que ela é generosa, ela tem autoestima no lugar. Porque ela sabe que ela está dando o melhor dela para os outros. E quando a gente fala em generosidade, não é a parte material só. Generosidade é dar a nossa energia para os outros. É darmos a nossa vibração para os outros. É darmos os nossos talentos para os outros. É saber quais os talentos que nós já temos e manifestá-los e doá-los. Seja fazer um bolo, seja limpar uma casa, seja dar uma aula, seja atender alguém, seja na sua empresa, seja estar na internet, qualquer coisa que se fizer, quando você sabe o seu talento, aquilo que você pode doar aos outros, você está na generosidade. Não é o que ela faz que ela é generosa. Às vezes a pessoa que a gente nem percebe, ela está sendo muito generosa. Não é? Porque se a gente precisa daquela pessoa naquela hora, ela está sendo muito generosa se ela vier servir um cafezinho. Né? Naquele momento. Então, a gente percebe o que é generosidade. Então, essas qualidades fazem parte da nossa avaliação de autoestima. Então, cada um de vocês, eu quero que, ao sair daqui e ao chegar em casa, comece, se possível, a levantar as suas qualidades que trazem suporte para a sua autoestima. A sua saúde física pode ser você ficar numa autoestima muito boa, porque o senso de humor tem muito a ver com a nossa disposição física. Se nós estivermos com uma dor, dificilmente estaremos bem-humorados. Não é verdade? Ou se a gente está triste,
possivelmente pode ter por trás alguma coisa física que a gente não está olhando. Né? Ou a gente está muito cansado, ou a gente... Enfim, tem muitas possibilidades. Eu quero, assim, trazer como exemplos. É claro que não são coisas... Nada é fixo em psicologia, não é? Psicologia tudo é muito complexo e, ao mesmo tempo, tudo pode. Depende, é o verbo que a gente mais usa, né? Depende, depende, depende e depende. Então, cada vez a gente precisa olhar para esses atributos, listá-los, olhar, perceber quando alguém fala que a gente tem aquilo, porque às vezes as pessoas nos dizem que você é boa, ou que você é generosa, ou que você... E é a primeira coisa que a maioria fala, mas não é muito não. Porque você já entra naquele pedacinho que você não foi naquele dia, nananana, não é isso? Você é, se a pessoa está falando que você é, porque você é generosa. Você pode não ser generosa 24 horas por dia, mas muitas vezes você foi generosa. Então, olhar para esses atributos divinos, né? Então, na avaliação da nossa autoestima, faz parte a sustentação da frustração. Eu tenho trabalhado muito isso, porque a nossa criança pequena detesta a frustração, né? A nossa criança. Ela quer tudo do jeito dela, como ela quer, como as crianças fazem. E quando a gente não sustenta a frustração, possivelmente a gente está também com 5 aninhos, 6 aninhos de idade. Naquele instante. Claro que depois a gente volta para a idade adulta. Mas naquele minutinho, a gente foi para a nossa criança. Então, está também na frustração quando somos rejeitados por alguém que desejamos ou queremos o amor. A gente acaba com a autoestima, né, da pessoa quando a gente sente que foi rejeitado. Não é verdade? A pessoa, às vezes é uma coisa simples. A pessoa não te convidou para uma festa. Só isso. Ou ela esqueceu de te mandar um e-mail. Ou ela disse que ia ligar e não ligou. Coisas miúdas do cotidiano. Porque não são coisas grandes. Então, a gente não sustenta a frustração de não ter sido convidado. Ou não sustenta a frustração de ter sido esquecido. Ou não sustenta a frustração que o chefe não fez um elogio. Ou não sustenta a frustração que não teve a palavra que gostaria de ter daquela pessoa. Então, sustentar a frustração quando nós somos rejeitados. Às vezes nem fomos, e a gente acha que foi. Mas mesmo quando a gente é, porque nem todas as pessoas gostam da gente, da mesma forma que a gente também não gosta de todas as pessoas. Não é? Tem pessoas que a gente gosta mais, tem pessoas que a gente gosta menos, tem pessoas que a gente não gosta, ou pelo menos aparentemente não gosta. Então, sustentar essa frustração quando é rejeitado, principalmente com alguém que a gente quer o amor. Né? Numa relação amorosa, numa relação de amizade, numa relação de família, não é? De família, então, é um prato cheio, né? A gente sempre acha que rejeitou, né? Sempre acha, porque não elogiou o prato que você levou no Natal, né? Não elogiou, não falou 500 vezes que estava delicioso. A gente já fala, é porque a minha mãe me rejeita. Para o meu irmão, ela falou que estava gostoso. Ela gosta mais dele, não é? E a gente não sustenta a frustração que ela já está velha, que ela pode ter esquecido, que ela não percebeu, que ela não gosta daquele prato, ou que, sei lá, você também não fez o prato tão bem, ou qualquer outra coisa. Então, sustentar a frustração quando somos rejeitados, ou achamos que fomos rejeitados, principalmente pelas pessoas que a gente quer o amor. E a gente quer o amor de todo mundo. Não é? Não é assim? A nossa criança quer o amor de todo mundo, só que não quer dar. Mas quer o amor de todo mundo. Se 99 pessoas elogiou o prato, uma não elogiou, você vai lembrar daquela que não elogiou. Não é assim que é? Então, é assim que a gente precisa olhar para essa questão. Olhar para essa frustração. Eu fiquei frustrado mesmo. Mas essa pessoa pode não gostar de mim. Ou ela, nesse momento, não foi delicada comigo. Autoestima também significa reconhecer claramente nossos defeitos e qualidades, isto é,
reconhecer as nossas limitações. Eu vou falando adiantado, depois eu ponho um slide, só para brincar comigo mesma, só para eu não esquecer, né? Porque isso eu já falei. É reconhecer, né? Conhecer de novo, porque a gente já sabe das nossas qualidades e já sabe também dos defeitos. Só que a gente esquece. Ou a gente manifesta alguns e não manifesta outros. Ou a gente já está num lugar de transformar alguns e não está no lugar de transformar outros. Então tem a ver com essa qualidade de reconhecer, de a gente saber onde a gente está, em que lugar a gente está. No que a gente brilha, não brilha, mas no que a gente brilha realmente, naquilo que você é bom, naquilo que você já sabe que você é bom e também naquilo que você sabe que você não é tão perfeito quanto você gostaria de ser. Perceber as infinitas potencialidades de mudança. A gente fica com a autoestima baixa porque a gente fala, eu tenho esses defeitos agora e eu não vai ter saída. Não é? Não tem saída. Já trabalhei 20 anos em terapia e não saio do lugar. A gente fala isso muitas vezes. Principalmente quem faz terapia e se conhece, procura e vê e sua para se conhecer. Não é? Então a gente fala assim, olhar para que existe potencialidade de mudança. Como no universo tudo muda, se a gente olhar as plantas, a gente olhar tudo no universo muda, tudo se transforma, tudo se transforma. Algumas coisas com mais velocidade, outras coisas com menos velocidade, mas tudo se transforma. A gente não vê a transformação, mas éramos um bebê e hoje somos esses seres. A gente não ficou vendo, mas houve essa mudança. Também nas nossas qualidades internas, e na nossa vida, e na nossa negatividade, é a mesma coisa. Vocês que estão aqui já mudaram muitas coisas para estarem aqui. Senão vocês não estariam aqui, estariam em outro lugar. Então, só de vocês terem feito essa escolha de vir numa palestra sobre autoestima, e de muitos de vocês têm vindo quase que mensalmente nas palestras, só de você estar fazendo isso, vocês já estão com essa mudança já está ocorrendo. Já mudaram muitas coisas, ou já estão se percebendo muito. E quando a autoestima tem a ver muito com isso, é saber que existe potencial em nós de mudança. Que se hoje eu estou com alguma negatividade, com alguma coisa que eu não sou tão boa quanto eu gostaria de ser, eu posso mudar. Eu tenho intenção de mudar, mesmo quando eu não consigo. Porque a intenção de quem está aqui é a mudança. Senão não estaria aqui, podia estar em outro lugar, mas não aqui. Que existe a expansão, você pode se expandir, você pode ser mais amoroso, você pode ter mais bondade, que você pode ter mais amorosidade, que mais grandeza, mais crescimento, mais força, mais integridade. Não é? Então, a gente ter isso, porque potencialmente nós temos. Nós, muitas vezes, ainda não manifestamos, mas temos em potencial. Fica clara a diferença entre o potencial e a manifestação, não é? Se eu manifesto, vamos pôr uma coisa fictícia, uma vez por mês a minha bondade, eu já estou manifestando um pouco. Mas eu tenho ainda um potencial de bondade que não está manifesto. Que se eu me trabalhar, se eu me olhar, quando eu falo me, mas eu quero dizer cada um de nós, é claro. Se a gente fizer isso, eu vou estar daqui um tempo mais bondosa, daqui um ano um pouco mais e assim por diante. A potencialidade da bondade existe em todos nós. Todas essas qualidades e todas as outras, potencialmente está em nós. Mas não está ainda manifesto. Ainda a gente não manifesta totalmente essas qualidades muitas vezes. Né? Manifesta um pouco, não todo o tempo. Quanto mais a gente consegue
se transformar, mais manifestação e mais mudança vai acontecendo na nossa vida. Externa e internamente. Às vezes no externo aparece, você muda de família, você muda de país, você muda de cidade, você muda de emprego, você tem filho, você casa, essas mudanças vão acontecendo na sua vida, se é isso que você quer. Mas, às vezes não é assim tão visível. Às vezes é tão sutil que é assim, você ficava tão tensa, tão tenso na frente de uma determinada pessoa e de repente você não fica mais. Com a mesma situação. E você percebe isso internamente. Aparentemente é a mesma coisa. A pessoa que está ali é a mesma que estava semana passada. A situação é muito semelhante, mas você está diferente internamente. Você lida com a situação de uma forma diferente. E é essa grande mudança para você. Porque quanto mais você muda internamente, a sua vida vai ficar melhor. Pelo menos para você. Mesmo que externamente continue o conflito. Então, perceber também o poder que nós temos do pensamento. Todo mundo fala dessa questão do poder do pensamento, né? Mas é real o poder do pensamento, o poder que você tem da vontade, o poder das emoções, o poder de expressar, o poder de agir, o poder de decidir. Nós temos esse poder. Quando nós sabemos que temos esse poder, nós não ficamos presos na nossa autoestima baixa. Porque se hoje eu não ajo, eu posso fazer um trabalho para agir. Se hoje eu não consigo decidir, eu vou fazer um trabalho para me conhecer e ver o que me impede de decidir. Não é? Então, se hoje eu não consigo entrar em contato com todas as minhas emoções, eu vou fazer um trabalho para entrar em contato com as minhas emoções. Sejam elas quais forem. Não é? Então, a gente tem o poder sobre isso. Porque a gente sempre pensa que são os outros que têm poder sobre nós. Mas isso é dar poder aos outros. Quando a gente fala, mas eu tenho, meu marido não deixa, minha mulher não deixa, a família da minha família me ensinou assim, ou meu chefe lá é dessa forma, ou a minha secretária fez tudo errado. A gente está dando poder para essas pessoas. Elas têm poder sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que não exista isso. Mas nós podemos agir diferente com relação às coisas externas. Né? E pelo menos deve ser a nossa intenção. Então, perceber que onde há vida, há consciência. E há mudança constante. Que a fonte de vida é verdadeiramente inesgotável. Então, não acaba. A fonte da vida é inesgotável. Quanto mais consciência a gente tem, mais consciência a gente adquire. Não é assim? Quando a gente percebe uma coisa, aí junta com o que você percebeu no dia seguinte, que vai juntando com o que você percebe depois. Aquilo que há 5 anos você percebia, hoje você olha e fala, nossa, é tão diferente. Nossa, é tão diferente o que eu pensava há 5 anos. Mudou tanto, a gente não percebe essa mudança assim, só com o tempo, ou quando a gente faz um trabalho. Mas a gente vai mudando. Uma coisa que te incomodava há 1 ano atrás, hoje pode ser que não te incomode. Então, a fonte é inesgotável. Por isso que a nossa autoestima está ligada a beber a água da fonte. Se hoje eu ainda tenho imperfeição, eu posso me transformar. Se hoje eu ainda não manifesto o que eu preciso manifestar, eu ainda posso manifestar. Então, é trazer consciência, trazer consciência. É esse o trabalho para que a nossa autoestima fique no lugar exato. Não é? Por isso que a gente faz todos os trabalhos de consciência, para que a gente tenha cada vez mais consciência. E trazer todas as imagens que nós temos que impedem que a gente possa manifestar toda a fonte inesgotável da vida. Perceber também que como a própria essência da vida é movimento, é mudança, é isso que dá a esperança de ser diferente do que é agora. Né? A esperança vem de saber isto, mas não só saber na mente, porque na mente a gente sabe que a vida é mudança, que tudo é mudança, tudo isso a gente sabe, mas experimentar no dia a dia.
Muitas vezes, isso está ligado, a gente acredita que não merece, não é as coisas. Quanto de nós fala, não mereço isso, né? Eu não mereço. Se eu tiver isso, eu não vou merecer. Será que eu mereço esse cargo? Será que eu mereço ganhar isso? Será que eu tô... A gente fica assustado, fica com medo de ter as coisas. Porque a gente não acredita, a gente pensa que acredita, mas a gente não vivencia a mudança. A gente não experimenta a mudança. A gente não decodifica que modificou. E muitas vezes a gente fica com uma coisa que já está desatualizada, de como a gente era. E os outros também nos veem daquela forma, muitas vezes. Porque a gente passou a imagem para eles de uma determinada forma, e aí as pessoas não veem quanto trabalho você fez e que você já mudou. E você também não vê, não é? Quanto trabalho você fez e que você já mudou. Todos nós já sabemos do que eu estou falando, só estou lembrando vocês, né? De que a vida é mudança constante. Da mesma forma que ao entrarmos aqui, nós já mudamos alguma coisa dentro de nós, as nossas células já mudaram um pouquinho, a nossa mente já elaborou outras coisas, nós lembramos coisas enquanto estamos aqui. Então, ao estar aqui, nós já transformamos alguma coisa. Então, é uma mudança constante, não tem saída. Por isso que a autoestima está em ter a esperança, isso dá esperança. Quando a gente olha para essa questão da mudança, da transformação, a gente tem esperança. Porque a gente não fica parado, eu sou assim. Hoje, aqui e agora, nesta noite, neste dia, eu sou assim. Eu tenho essas qualidades que eu manifesto, eu tenho todo o potencial para manifestar que eu ainda não manifesto, tem todas as imperfeições e toda a destrutividade que eu também sou, e ao mesmo tempo eu posso transformá-las e ter esperança de que eu posso ficar ainda melhor nesse movimento. E perceber também que nós merecemos o melhor da vida. Nós merecemos a felicidade. Ninguém nasceu... Quando uma pessoa tem um bebê, a mãe, o pai, ou pelo menos a maioria, né, e a normalidade é assim, essa criança vai ser feliz. Né? Essa é a intenção de um pai e de uma mãe que põe uma criança no mundo, ou pelo menos deveria ser. E todos os votos são de felicidade. Não é isso? Então, essa criança merece a vida. Ela veio no mundo com um prêmio da vida. Então, todos nós que estamos aqui, tivemos o prêmio da vida. Tivemos o merecimento de estarmos aqui, de alguma forma. Mesmo que a gente não compreenda isso. A gente pode racionalizar, ir para buscas de explicações. Mas se nós estamos aqui agora, nesta sala, nós merecemos aquilo que viemos. Merecemos a felicidade, merecemos o melhor da vida. Então, se a gente tem isso não como uma teoria, mas como uma prática, se cada vez que você acorda de manhã, no meu trabalho, no Pathwork, a oração é assim, eu mereço o melhor da vida. Essa é a oração. A gente acorda e faz essa oração. É assim, eu não lembro todas, porque eu mudo as frases de vez em quando, né? Eu faço do meu jeito. Mas é assim, eu mereço o melhor da vida. Eu dou o meu melhor à vida. Essa é uma oração que a gente faz. Não é? Eu sou uma manifestação divina de Deus. Isso, se a gente fizer isso todos os dias, nós vamos ver que a nossa autoestima está no lugar. Porque se eu sou uma manifestação divina de Deus, se eu mereci essa vida, se eu vim aqui para fazer alguma coisa e eu estou fazendo o melhor que eu posso, mesmo que imperfeito, eu mereço o melhor da vida. E eu mereço a felicidade. E aí, não é a felicidade, porque a gente pensa, tá bom, então a felicidade é pegar um cruzeiro, ir para não sei aonde, ou ter um carro não sei de que jeito e tal. Também pode ser a felicidade isso. Mas não é disso que a gente está falando. Não é? A felicidade é a que eu vim. Todas as pessoas que conseguem, não é assim, que eu vim para ser uma missão fantástica, né?
É todo mundo quer aquela missão. E aí não faz nada. Porque se esperar a missão, não vai fazer nada. E a gente vê que hoje as indústrias olham muito isso, né? Você chega num lugar e está escrito missão, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como se fosse uma coisa estratosférica. Uma coisa assim. Não, a missão é o que você está fazendo hoje. A missão é se você tem filho, está cuidando dos filhos bem. Se você está num trabalho, como que eu estou me relacionando nesse dia de trabalho? Se eu tenho clientes, como que eu me relaciono com eles? Se eu tenho uma família de origem, o que eu estou fazendo com essa família? Ou se eu tenho um dom que eu estou doando ao universo e assim por diante. Essa é a sua missão. Não é uma coisa estratosférica. Não é uma coisa assim, precisa ter luz, escamaração para ser a missão. Né? Aí vem aquela música de 2000, não sei quanto, para ter fundo musical e colorido. Tudo bem colorido para a gente aparecer bastante. Não é nada disso, não é? Então, nós viemos, quando fala felicidade, quem não sente feliz quando está fazendo uma coisa com prazer? Seja ela qual for. Seja ajudando uma pessoa na rua, seja fazendo bem o seu trabalho, seja cuidando bem do filho, seja arrancando mato no jardim, ou lavando uma louça que precisa ser lavada, ou indo fazer uma compra no supermercado para sustentar a família. Isso é felicidade. Não é? Eu trabalho muito, e quem já vem aqui sempre escuta, mas eu gosto de repetir, porque eu falo isso para mim também, que é assim, os pais, os jovens, precisam ensinar os filhos que a felicidade é a realidade do cotidiano. Não é o castelo do príncipe, a fada madrinha que está lá, que ninguém viu, a princesa que não existe, o príncipe que não existe, o castelo que não existe, ou que tem um no mundo, meia dúzia, que hoje são hotéis de luxo. Então, quer dizer, mostrar para o filho que felicidade é tomar um café com o pai e a mãe de manhã. Ele é o príncipe e ela é a princesa. E que a casa, o quarto dele é o palácio. E que a boneca que tem é a princesa. Percebe a diferença do que eu estou falando? Para que a gente viva, porque a gente fala a realidade é dura, a fantasia é maravilhosa. Não é isso? Não, a realidade é maravilhosa, só que a gente não sabe. Não vê. Não manifesta e não sabe passar. Então, a realidade é o beijo que você dá na pessoa amada quando você sai de casa ou quando você acorda. A felicidade é tomar a taça de vinho, se você gosta. Né? Então, quando a gente fala merecemos o melhor da vida, a felicidade, não fique pensando em coisas, então eu não sou feliz. Olhe para a sua vida de hoje, olhe o dia de hoje e veja o que você foi feliz hoje. Se você encontrou com alguém, se você cumprimentou alguém, se alguém te serviu um cafezinho, se você pôde pagar suas contas, ou se você pôde agendá-las para pagar depois, ou se você conseguiu, se você está empregado, e se você não tiver empregado, se você está conseguindo fazer o seu trabalho, ou mandar o seu currículo, ou dar o seu melhor, e etc. Coisas miúdas da realidade. Isso é felicidade. Isso é merecer o melhor da vida. Isso é honrar a vida que ganhamos. Isso é respeitar a vida que ganhamos. Isso é respeitar nossos pais que nos deram a vida, com toda a imperfeição deles. Não é? Porque a gente queria os pais perfeitos. Não foram, nós também não somos. Então, é honrá-los e respeitá-los. E dizer, eu pertenço a essa família, com toda a imperfeição que ela tem. Com as brigas, com a farra, com a alegria, com a tristeza, com tudo que ela tem. Mas eu pertenço a essa família. É a melhor que eu pude vir. Senão eu teria escolhido outra, se eu pudesse. Ou se eu achasse que eu poderia. E eles me ensinaram o que eu sou hoje. E se você conseguir ver isso, você vai ter uma autoestima no lugar. Porque a gente, ao desqualificar a nossa família, nós estamos dizendo que nós somos uma porcaria. Se eu falo, meu pai era uma porcaria, minha mãe era uma porcaria, eu estou dizendo, eu sou uma porcaria. Me deram a vida e me ensinaram. Então, eu estou na minha autoestima baixa. Então, honrar com toda a imperfeição. Nós não estamos dizendo eles são santos, perfeitos, os príncipes. Não, eles são seres humanos com toda a imperfeição, como nós. Então, é honrá-los e respeitá-los na imperfeição deles. E também na maravilha de ter nos dado a vida.
Então, quando a gente nega o amor, a gente também nega o prazer. E automaticamente nega a nossa autoestima. Não é? Então, negar o amor, negar o respeito que nós podemos ter pelos nossos pais, negar a educação que nós tivemos, negar a classe social a que viemos, negar tudo que nós somos. Quando a gente nega isso, a gente está negando a nós mesmos e nos desrespeitando, incluindo tudo aquilo que nós não gostamos. Sempre temos escolha. Primeiro a gente muda o pensamento, depois os sentimentos e, por último, a gente coloca uma ação no mundo. E aí isso começa a reverberar novos impulsos, né, espontâneos na nossa vida. A gente vai mudando o pensamento, muda os sentimentos e aí a gente age de forma diferente. Geralmente a gente muda primeiro o pensamento, não é? Primeiro vem aqui, a gente escuta, será que é, será que não é, deixa eu experimentar, não gostei, gostei, e aí a gente vai experimentando na vida isso. Aí os sentimentos vão aflorando e a gente entra em contato, de repente a gente fala, vou experimentar um pouco, né? Isto é fé, quando a gente experimenta. Deixa eu experimentar. E aí, puxa, deu certo. Então, eu posso continuar fazendo. E se não for uma coisa que é para mim, não preciso. Não é? Isso dá origem a novas experiências da vida. Não é? Quando a gente muda o pensamento, muda o sentimento, para isso precisa abrir mão daquilo que nós temos. Porque se eu tenho pensamento e eu não quero mudá-los, possivelmente eu não vou ter outra experiência de vida. Eu falo, é assim que vai ser, não adianta, e eu não vou experimentar uma nova possibilidade. Ele não está dizendo que vai ter uma experiência de vida diferente, mas é uma possibilidade, é um experimento, por isso que chama experiência. Então, a energia, a disciplina, o vigor, a iniciativa, essencial para efetuar a mudança, são relativamente fáceis quando sabemos que a mudança é possível. Quando sabemos que a mudança significa apenas trazer à superfície as qualidades dormentes que já existem em nós. Então, quando a energia, a disciplina, a vontade de mudar, quando a gente sabe que a mudança é possível, e quando a gente acredita que as qualidades que estão dentro de nós só estão dormindo, elas já existem. Não é assim, eu vou buscar fora, não é? Não é assim, eu vou buscar generosidade lá numa outra pessoa. Eu vou buscar alegria na outra pessoa. Elas estão dentro da gente. A gente só vê fora porque já vibrou dentro da gente. Não é? Tudo que está fora, quando a gente fala assim, eu me apaixonei, né, por uma pessoa. A gente fala assim, não, eu me apaixonei por esta pessoa. Não, essa pessoa conseguiu chacoalhar as minhas células para que eu me apaixonasse. Quem se apaixonou fui eu. Percebe a diferença? Não foi a pessoa que me fez apaixonar. A qualidade está dentro de mim, só que está dormindo. Dormindo. E não tem mais a energia, a disciplina, o entusiasmo, já está dormindo. Simplesmente, um trabalho, eu estou falando de uma pessoa, mas pode ser um trabalho, pode ser qualquer qualidade que você precise trazer, o entusiasmo, aparecem quando você sabe a mudança é possível e as qualidades eu tenho. Isso traz autoestima. É só acordá-las. Sabe, elas estão lá dormindo, as qualidades. Dormindo, dormindo. Todas as qualidades, os talentos, tudo dormindo. Aí vai lá, precisa acordar. Vamos, minha filha, vamos embora. Vamos. Você é talentosa, você sabe fazer isso. Você pode fazer isso. E se você não sabe, você pode aprender a fazer isso. Só vai precisar de uma disciplina, vai precisar de uma energia, vai precisar do talento que já está dentro de você. Fica claro isso? Só poderemos encontrar a paz quando verdadeiramente aceitarmos o que há de mais feio em nós, sem jamais perder de vista nossa beleza intrínseca. Então a gente só encontra a paz quando a gente
verdadeiramente aceita a nossa feiura e a nossa beleza. O nosso lado imperfeito e o nosso lado luz. Aí a gente encontra paz. Quando você não precisa ser mais e nem menos. Quando você não precisa negar o que você tem de maravilhoso e também negar o que você tem de imperfeito. Então eu queria, se a gente quer, eu quero que vocês só levem isso. A autoestima está aí. Não tem saída. A gente precisa olhar também para o nosso lado, porque ou a gente se deprecia, ou a gente se qualifica muito diferentemente do que a gente é. A verdadeira autoestima só pode ser proveniente do fato de percebermos a nossa capacidade de amar. Essa frase também é muito boa. A verdadeira autoestima só pode ser proveniente do fato de nos percebermos a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos amar e a capacidade de amar os outros. Não é? Autoestima. A palavra estima é eu me estimo, eu, né? A mim mesmo. Autoestima, eu me estimo. Então, se eu não me estimo, como que eu posso estimar o outro? Se eu não me amo, como que eu posso amar o outro? Se eu não vejo as minhas qualidades, como que eu posso reconhecer a qualidade do outro? Se eu acho que os outros têm que ser perfeitos, como que eu posso reconhecer a minha imperfeição? Não é? Então, a capacidade de amar a nós mesmos e aos outros é o grande segredo da nossa autoestima. E a gente só consegue ter autoestima quando a gente se ama e quando a gente ama o outro. Você está dizendo que precisa ter todo aquele catálogo lá inteirinho para a gente se gostar, é isso? Então, meu filho, esquece. Acho que eu falei bem claro aqui que a nossa autoestima está em saber como a gente está agora e, ao mesmo tempo, saber da nossa imperfeição. É tudo junto. As pessoas que eu atendo e os grupos, eles dizem que se uma coisa eles aprenderam foi ao mesmo tempo. Né? Todos eles falam isso. Até fora dos grupos e no Brasil inteiro, quando eu dou curso, falam isso. Porque é tudo ao mesmo tempo. É tudo. Quando a gente olha, eu gosto de olhar assim, as nossas qualidades e os nossos defeitos, é como se fosse um palco. No palco estão todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos no palco, certo? É uma multidão, né? Todo mundo lá. A bondade, a generosidade, a alegria, o bom humor, o nosso mau humor, o nosso egoísmo, a nossa feiura, está tudo lá, todo mundo lá no palco. Quando eu estou com ela e sou egoísta, é como se a luz do iluminador colocasse luz no meu egoísmo, que está no palco. Os outros todos continuam no palco. Todos eles, não. Eles estão presentes no palco. Só que o egoísmo está pulsando mais. Então eu sou egoísta com ela, mas todos os outros estão lá. Todos os outros estão aqui. Percebe o que eu estou falando? Isso é muito importante. E quando você vê isso, você é a pessoa que está na plateia que vê isso. E quando você vê, você não está mais... Você, ao mesmo tempo que você vê, você está no eu observador que observa você lá no palco, sendo egoísta. E ao mesmo tempo vê, olha lá minha bondade, olha lá minha generosidade, olha lá isso. Nesse momento eu fui egoísta com ela. E a luz foi no egoísmo. Da mesma forma que se eu for bondosa com ela, ou delicada, uma qualidade positiva. Naquele momento a luz foi para a delicadeza. O egoísmo continua no palco. Percebe? Percebe a analogia? Então, o egoísmo continua. Quando eu estou no egoísmo, eu esqueço todas as outras partes. Quando eu estou na delicadeza, eu esqueço que eu sou uma delicada, um anjo.
que eu fui tão bondosa com ela. E quando eu estou no egoísmo, eu sou uma pessoa egoísta, porque não é assim que a gente faz com a gente? Mas o nosso trabalho é estar na plateia, vendo o que acontece. E ao ficar na plateia, eu me desidentifico. Porque se eu me misturo, eu estou identificada. Se eu olho da plateia, eu me desidentifico. Eu estou no eu observador que vê e pode fazer alguma coisa. Pode tirar a luz dali. Se eu quiser e se eu tiver consciência de que eu estou no egoísmo. Ao mesmo tempo, vocês vão guardar isso também, ao mesmo tempo que todos os outros estão lá presentes. Só não estão manifestados naquele instante. E aí eu estou na minha autoestima. Porque eu fui egoísta, eu fui delicada, eu fui amorosa, eu fui chata, eu fui fiel, eu fui infiel, eu fui raivosa, eu fui amorosa e assim eu vou. Percebe? Mas quanto mais a gente faz o trabalho de autoconhecimento, quanto mais a gente vê isso, mais a gente vai tendo a intenção de estarmos focados mais nas nossas qualidades positivas, claro, e manifestá-las cada vez mais. Porque ser egoísta ou ser raivosa é uma energia pesada, que a gente não gosta, não é nem pelo outro, é porque é ruim a gente estar com isso. Não é verdade? Quando você briga com uma pessoa, você não fica mal? Eu não conheço ninguém que brigou com alguém e que fala, oba, hoje eu briguei com fulano. Geralmente, se é uma pessoa que você gosta, seu marido, sua mulher, seu filho, seu amigo, dá uma dor muito grande de você ter brigado. Então, você tem a intenção de ser melhor. Então, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente se desidentifica, mais a gente vai tendo a intenção de estarmos nas nossas qualidades divinas. Não diminui a autoestima. É assim, eu percebo que eu estou na raiva e falo, nesse momento eu estou com raiva. Só isso. Só detecto. E tenho a intenção de diminuir a minha raiva. Ponto. Só isso. Eu acho que todo mundo ouviu a pergunta dela, né? Quando a gente está falando, você não está sendo egoísta, você está trabalhando se respeitar. Quando a gente está trabalhando se respeitar, a gente vai saber em que momento aquela pessoa realmente está precisando de nós e não tem outra pessoa que possa fazer aquilo. Por exemplo, se é uma pessoa doente, que caiu aqui uma pessoa doente, e eu posso acudi-la. Eu seria egoísta e falasse, morra. Não é? Automaticamente, ou eu vou acudi-la, ou eu vou pedir para alguém fazer isso por mim. Ou eu vou chamar um médico, alguém que possa fazer isso por mim. Certo? Então, aí, a gente se respeita. Agora, quando você fala de ser boazinha, isso é a máscara, que a gente é sempre. E aí não é qualidade ou altruísmo. Se eu sou 24 horas por dia, sempre submissa, sempre fazendo tudo o que os outros querem, durante 50 anos, todos os dias, eu estou na submissão. E a submissão não é uma qualidade, não é altruísmo. Agora, se tem uma pessoa necessitada, e se eu for embora e virar as costas, ou doente, ou uma coisa assim, aí eu estou sendo egoísta mesmo, se eu não chamar um socorro. Então, a qualidade é sempre assim, eu estou me respeitando, eu estou ajudando essa pessoa. É muito diferente se respeitar e ser boazinha. É a água e o vinho. Mas... eu gosto muito de olhar para essa questão, mas esse é um jeito meu de olhar para essa questão, é sempre perguntar o que a pessoa precisa, não é?
Porque, às vezes, a nossa palavra, às vezes a pessoa precisa de alguma coisa que a gente não tem a mínima ideia do que ela precisa. Né? Às vezes ela precisa de uma palavra, às vezes ela precisa de um dinheiro, às vezes ela precisa de uma informação, às vezes ela não quer nada, né? Às vezes ela quer ficar sozinha, às vezes... Então, cada um de nós, em cada situação, é assim que eu vejo, em cada situação, a gente precisa olhar e perguntar para a pessoa o que ela precisa de nós. E aí, e perguntar, o que você precisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você quer algum tipo de ajuda? Se a pessoa quiser, você faz, e seja o que for, se você puder, da mesma forma, respondendo a pergunta aqui, se você estiver disponível, às vezes a pessoa quer uma coisa que você não tem para dar naquela hora. E às vezes a pessoa quer uma coisa que você tem. E às vezes a pessoa quer uma coisa que você não quer. Não é nem que você não tem, você não quer dar naquela hora. O grande desafio está em sermos honestos com nós mesmos. E não temos regras. Cada situação é única. Cada situação depende. Porque se eu tenho a intenção de ajudar alguém, eu posso olhar para aquela pessoa sob o ponto de vista meu. E a pessoa pode não querer nada daquilo que eu quero dar. Então, se eu pergunto e ela diz, e eu posso, aí eu estou ajudando essa pessoa a ter autoestima. E às vezes ela não está pedindo nada disso. Então, cada um vai saber exatamente. Se você está fazendo e ela fica feliz, possivelmente você foi na hora certa, no lugar certo, dando a palavra certa para aquela pessoa. Então, eu quero agradecer vocês mais uma vez. Quero desejar para vocês um Natal maravilhoso. Lembre-se dos seus talentos. Lembrem-se das suas potencialidades. Escreva. Fiquem, se vocês forem para a família, lembrem que as pessoas também são maravilhosas. E, ao mesmo tempo, elas também são imperfeitas. Que todo mundo tem o eu superior, todo mundo tem o eu inferior. Então, lembre-se disso. E procurem estar no que é verdadeiro para você em cada situação. Desejo um começo de ano maravilhoso. E a gente volta em fevereiro. Quem quiser, deixa um e-mail aí para eu mandar o convite. E também está sempre no site da Livraria Cultura e no meu site. E se precisar, é só mandar. Muito obrigada. Até 2012.